hora, em qualquer momento, o Senhor pode tocar em você. Não precisa o apóstolo orar ou o apostolista orar. Só você abrir teu coração, receber esta unção, sugar tudo aquilo que o Senhor tem para você. E responder a sua pergunta é muito importante, a unção do Espírito Santo. E eu falo, se não fosse a unção de Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque um jovem de 24 anos, que, para honra e glória de Jesus, já é apóstolo, tem um ministério, é casado e cuida de pessoas bem mais velhas que eu, que tem idade para ser meu pai, meu avô, até mulheres também. Então, se não fosse a unção de Deus para me capacitar, eu não estaria aqui hoje. E a unção ela é tão importante porque ela é como se fosse uma porção do Espírito que entra dentro de você e que te capacita para você ser aquilo que você não tem capacidade para ser. Então, se não for a unção de Deus, nós não conseguimos chegar em nenhum lugar. Nenhum lugar. É interessante, para quem não sabe, se você que não assistiu os outros podcasts, lá quando ele veio a primeira vez, ele estava com cento e poucos, dando cobertura a cento e poucos pastores, líderes. Aí depois no segundo, que ele já veio, já tinha passado um tempo, já estava 400 e ele disse que já está quase chegando 500 pessoas. 500 pessoas. Cuidando de líderes. Líderes, como ele falou até, ele tem 24 anos, pessoas que talvez tenham de 24 anos é de ministério, 34 anos. Isso. E isso é graças à unção do Espírito A Santo. unção. Apóstolo. Sem a unção, e aí eu lembro de uma passagem que Moisés ele põe a mão sobre Josué lá em Deuteronômio 34. E Josué ele era muito jovem e Josué ia liderar o povo de Israel. E só como ele era muito jovem, o povo não deu ouvidos a ele. Mas quando Moisés coloca a mão na cabeça dele e imparte aquela unção, o povo começa a ouvir Josué, por causa da unção que estava sobre a vida dele. Então, é algo que o Senhor falou para mim, quando eu estava com o apóstolo Mauro Cutani, Deus usou ele para falar para mim que eu era criança, mas com uma unção de homem. É Então, forte. ali o Senhor, ele impactou o meu ser para eu poder entender que tudo que está acontecendo é para honra e glória do Senhor. Você foi até lá no apóstolo Honório, recebeu uma impartição e recebeu algumas. Essa é uma chave para receber a unção. Pessoas que querem a unção, o que ele precisa fazer para ter a unção? Com certeza. Eu vou, daqui a pouco a gente vai entrar em muitos assuntos, né? Eu vou falar sobre a unção contaminada. E uma das chaves mais importantes é nós ir atrás de um homem de Deus que carrega uma unção que nós respeita e que ele vem pôr a mão na nossa cabeça e impartir essa unção. O meu ministério mudou quando Deus colocou dois homens na minha vida. O pastor Benihim, que eu falei no podcast anterior, em 2017 para 2018, que eu encontrei no ginásio da Portuguesa, ele orou por mim e eu recebi a ativação no ministério. E também na minha vida, da minha esposa, Deus colocou o Honório Cutani, de Moçambique, e ali nosso ministério andou como nunca andou. E aí começou o grupo de cobertura espiritual, que eu cuido de pastores e pastoras, juntamente com minha esposa. E foi ali que o Senhor colocou uma unção para que a gente pudesse cuidar dessas pessoas. E eu falo, apóstolo, sem a unção a gente não ia conseguir. Porque tem que ter experiências. E o Senhor nos deu experiência. O Senhor, na unção, quando ela foi colocada sobre as nossas vidas, o que eu não vivi em 10 anos da minha vida, eu vivi em um ano. O Senhor, ele encurtou o tempo, ele abreviou o tempo da minha vida. Então, as lutas que eu não passei em 10 anos, eu passei em um ano. As bênçãos que eu não passei em 10 anos, eu passei em um ano. Então, o Senhor, ele me ensinou, me capacitou em um ano, através da unção de Deus. Então, tudo que eu acho que eu iria passar em 10 anos, o Senhor encurtou em um ano, por causa da unção. Então, ele teve que me amadurecer por causa dessa unção que eu tinha recebido. A unção acelera o tempo. Acelera o tempo. Aí é uma chave muito preciosa, né? Mas às vezes você que é pastor, pastora, você que crê que é uma unção na tua vida, a unção ela vai abreviar o tempo na tua vida. Então o que você não é fazer em 10 anos, ela vai abreviar em um ano, meses. Já teve testemunho de pessoas em dias, por causa da unção do É Espírito. forte. Tem um vídeo seu que talvez até viralizou, a unção do paletó. Conta aí.
Aleluia. E a gente usa muito isso. A unção do paletó. Fui muito criticado por um tempo, né? Mas o Senhor despertou muitas pessoas também que crê na unção e no mover de Deus. A unção, apóstolo, ela é uma capacidade do Espírito e a unção, ela ativa a presença. Há uma grande diferença entre a presença de Deus e a unção de Deus. A unção de Deus, ela fosse como um carimbo em você. Ela te carimba e te dá autoridade para você exercer aquilo que Deus chamou. Mas a unção, ela vai despertar em você a presença. E aí a presença é aquela que, o que Jesus fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, a presença está sobre você. E quando nós se carregamos essa unção, a presença do Senhor, ela aumenta sobre nós. Ao ponto de que até as suas vestes, ela se torna cheia da unção de Deus. Aí é aquela passagem daquela mulher que toca em Jesus, na orla do manto dele, e sai virtude. Que Jesus estava tão cheio da presença, por causa da unção que estava sobre ele, que a mulher só toca e é curada. E aí o que viralizou do paletó. Porque quando a gente se enche tanto, até as nossas vestes, ela se torna um pouquinho da unção do Espírito Santo. Ela se torna um terço, ela rouba um terço daquela unção. E também outro vídeo que viralizou é o apóstolo. Eu tava usando o microfone para ministrar nas pessoas. Então até o microfone que eu tava usando nas minhas mãos tava cheio da unção. Que a gente se sobrecarrega muito rápido. Então há uma presença do Senhor sobre as nossas vidas. Isso também temos base bíblica. O apóstolo Paulo vai falar que os aventais dele, os lenços dele, era levado, colocado sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Aí o pessoal não gostou de ver você derrubando o pessoal. Os teólogos não, né? Eu tenho muitos amigos teólogos, né? Eu faço teologia, né? Eu estou aí fazendo bacharel em teologia, mas é o que eu falo, o evangelho sem poder é só a letra. Letra. É o Espírito que vai trazer a revelação e o poder de Deus. Então, isso já é até uma chave para muitos pastores que eu dou uma dica para meus filhos na fé. Cara, você vai usar o seu ministério na letra, na filosofia, na teologia, na história. Seu ministério nunca vai crescer. O evangelho de Cristo é um evangelho de poder. Poder e salvação. Muitos apóstolos falam assim que já vi muitas pregações, né? Fala assim, existe um preço para unção, tem que pagar um preço. Realmente precisa pagar esse preço? Boa pergunta, apóstolo. Então, apóstolo, devemos pagar um certo preço, uma certa renúncia. Eu vivo de renúncia, né? Eu renunciei toda a minha vida para poder seguir o meu ministério, o meu chamado. Então, eu renunciei minha juventude. Enquanto meus amigos iam jogar bola, ia curtir em festa, balada, essas coisas, eu ficava horas no meu quartinho de oração, que era o meu banheiro na época, né? Que eu não tinha um quarto de oração em si. Fiz um altar e eu vivi um tempo de muita oração e sentindo nada, apóstolo. Sentindo nada, não sentindo a presença, não sentindo a unção, mas eu ali me sacrificava, orava. Quantas vezes eu deixava de almoçar com minha família, ou jantar, ou ir numa festa, porque eu tava de jejum. Quantas noites eu renunciava orando no monte, na madrugada. Tem que haver uma renúncia. Tem algumas coisas a gente tem que deixar. Porque a unção, ela só vem quando nós deixamos o nosso eu, o nosso orgulho. Então o Senhor precisa quebrar o nosso orgulho, o nosso eu, para que a unção, ela possa se manifestar sobre nós. Tem que haver essa renúncia, tem que haver esse preço a ser pago. Aí você vai entrar em níveis de oração, você vai entrar também em níveis de jejum que existe, e também existe níveis de renúncia. Quanto mais Deus ele te entrega da unção dele, mais sacrifícios ele vai aumentar sobre as nossas vidas. Então, o nosso sacrifício diante do Senhor vai aumentar. Então, algumas vezes, eu antigamente orava 3 horas. Quanto mais a unção aumenta, mais o tempo de oração aumenta. 6 horas, 7 horas, renúncia, oração, leitura da palavra. Aí até que há um ponto, tem que haver uma renúncia.
Mas aqui também já tem outra coisa. A unção, ela só se manifesta na tua vida. Não é nem pelo tempo de oração e nem pelo tempo de jejum e nem pelo tempo de busca, mas é pelo tempo que você entende quem ele é na tua vida. Quanto mais você entende quem Jesus é na tua vida, mais você entende o que ele pode fazer por você. E qual é o propósito da unção que ele está colocando na tua vida? Então também tem que haver um propósito. Então tem muitas pessoas que elas caem. Por quê? Porque elas recebem a unção que Deus preparou para elas, só que recebem no tempo indeterminado. Foi no tempo que não era preparado para ter recebido. E aí também eu já entro na parte da unção contaminada, mas logo a gente vai entrar nessa parte aí, vamos entrar em níveis maiores aqui, espiritualmente falando. Mas tem que haver uma renúncia. Oração, jejum, leitura da palavra, vai requerer mais de você. Só que quando você abrir teu coração para conhecer quem é Jesus e o que ele fez e o que ele pode fazer na tua vida, a unção, ela vem mais rápido. Bem mais rápido que orar, jejuar, ler a Bíblia. É quando você abre o teu coração que a humildade vem. E aí o seu ego é quebrado. Apóstolo, sei que você já foi em vários lugares, até lá no Apóstolo, eu acho que era 2 horas daqui para lá, né? Pro interior. E já outros homens de Deus. Você não precisa citar o nome se não quiser, mas quem você já viu Brasil, um pastor brasileiro, apóstolo, profeta, que tem uma unção extraordinária, e você foi lá e foi tocar de uma forma especial. Existe aqui no Brasil? Ah, tem muito. Eu fui... Esse Jesus Senhor me falou pra Goiânia. O Senhor falou, vai lá, filho, eu tenho uma missão pra você. Eu fui no Bispo Reinhold. Bispo Reinhold de Goiânia. Acho que o nome da igreja, se eu não me engano, é Incendiados, alguma coisa assim. Eu fui lá com a minha esposa. 10 anos, apóstolo, a igreja dele tá muito grande. Ele tem uma igreja, que é um prédio, ele apresentou toda a igreja pra mim. E na frente da igreja dele é uma igreja de crianças. O ministério infantil é uma igreja. Então ele tá no favor de Deus, ganhando uma ambulância. E todos os cultos, apóstolo, só tem curas. Muitas curas. Muitos milagres. Qual é o nome dele? Bispo Reinhold. Reinhold. Depois passa o contato dele, chamar ele pro podcast. Tem também homens de Deus que eu conheço, o apóstolo Robson Martins, que já esteve aqui. Nossa, o Robson Martins eu já considero como meu amigo e um paizão pra mim. Porque ele, nossa, me atende muito bem. Ele, sabe, ele me ama muito e eu amo muito ele. É algo assim do espírito. O apóstolo Robson Martins, pela santidade que ele carrega. Não é nem pela unção que ele carrega. Eu olho pra ele pela santidade que ele carrega. Isso é muito, e assim, é muito, 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 um cara muito bacana. Homem de Deus e um paizão pra mim, apóstolo Robson Martins. Já conheci profetas dos Estados Unidos, tem até o profeta Leonard, o nome dele, ele é dos Estados Unidos, já foi na nossa igreja, carrega uma unção assim muito poderosa. É tão forte lá, a unção na igreja dele, que os enfermos passam na rua, já é curado. As pessoas passam na rua, os demônios se manifestam lá na calçada da igreja dele. Ele liberou essa unção sobre a minha vida e ele falou logo, logo vai se manifestar. E eu creio que tá chegando esse tempo. Posso? Eita glória. O pessoal passando na rua sendo curado em nome de Jesus. Que bênção. Aleluia. Apóstolo, nessa caminhada, nessa jornada de unção, qual foi a experiência que você lembra mais forte que você recebeu de impartição, de revelação? Você lembra de alguma experiência aí? Uma ou duas? Lembro, apóstolo. Há 5 meses atrás, né? Nós estamos no mês de outubro, né? Outubro. 5 meses atrás, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tava orando na madrugada. Se eu não me engano, era umas 4:30 da madrugada. E aqui também é uma chave muito preciosa. Eu tava orando, eu senti tanta unção que meu corpo começou a pegar muito fogo. Muito fogo mesmo. E aí eu comecei até a sentir um cheiro de queimado na hora da oração. E quando eu fui me olhar assim, no celular, minha orelha tava toda queimada. Toda queimada. Como se passou um fogo na minha orelha.
Tava toda descascada a minha orelha. Eu senti uma unção muito forte na minha vida. E eu comecei a ter experiências com os anjos. Eu comecei a ouvir eles andando. Era uma experiência muito boa. E aí, a unção ela aumentou muito na minha vida, ao ponto de que o Senhor me arrebatou em espírito. O Senhor me arrebatou em espírito. E aí eu tive uma visão onde eu via 7 tronos, né? 7 tronos. E o Senhor falou assim pra mim: filho, eu tô te dando a unção de Esacar. Que é a unção que você irá ver muitas coisas a partir de hoje do futuro que vai acontecer. Vou te revelar muitas coisas do futuro que vai acontecer. E eu vi esses 7 tronos, como se eu saísse do meu corpo, apóstolo, e eu passava pela terra, e eu entrava assim, perto do universo. Via as estrelas, via a lua, e eu vi os tronos, assim, 7 tronos. E ele falou assim: filho, eu vou te revelar uma coisa. E 7 tronos estão habitando no Brasil. Aí ele mostrou pra mim. O primeiro trono era o trono da ideologia de gênero. O segundo trono era o trono da política. O terceiro trono era o trono de Jezabel. O 4º trono, o Senhor foi mostrando o trono que habitava na tecnologia, no sistema da IA e muitas coisas assim. O 2º trono era o trono da família, onde a família estava perdendo a característica, a identidade de uma família. A 6ª, o Senhor me mostrava o trono do altar das igrejas brasileiras. E a 7ª, o Senhor mostrava o trono da Rainha dos Céus, que era onde esse espírito habitava na vida de muitos pastores. O Senhor mostrou, apóstolo. E quando eu vi, apóstolo, esses tronos, eu via anjos do Senhor que vinha e quebrava esses tronos. O Senhor falou para mim: filho, até 2030 isso tudo vai se cumprir. Voltei, apóstolo. Eu tive esse arrebatamento 4h30 da manhã, da madrugada. Eu acordei 10 horas da manhã. Algo que eu contei aqui pro Senhor que durou nem 1 minuto que eu falei. Mas no mundo físico durou horas. Eu entrei em transe. E assim, apóstolo, tem muitas coisas que hoje eu não compreendo. E eu já até não entendo, alguma vez até não posso nem acreditar que existe. Mas a unção ela cresceu tanto em mim que o meu corpo não suportou a glória de Deus. O Senhor teve que me elevar em espírito para poder falar comigo. Isso é uma experiência que todos podem ter. Todos podem ter. E eu falo que a unção ela cresceu tanto em mim que o meu corpo, eu fiquei em êxtase por horas. Horas. Começou a vir almas na igreja. Pessoas, apóstolo. Pessoas. O Senhor começou a abrir caminho. Começou a chegar muitos convites para ir para outros países. Caminhos. E o Senhor falou para mim: filha, a partir de hoje você vai ter essa unção. Vou te mostrar os futuros. E todo tempo de oração o Senhor falava do futuro, do futuro, do futuro. E essa experiência, eu já tive muita experiência, mas essa, até hoje, com 24 anos, foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Forte essa aí, né? Oxi. Algo tremendo. Apóstolo, e como explicar que alguns ministérios têm alguns líderes, igual você já citou 2, né? O Robson, esse pastor de Goiânia, e o seu ministério, que é a igreja, daqui a pouco você falar até o endereço da sua igreja, e outros ministérios, você foi numa igreja um dia, eu falei: meu Deus, não senti nada da presença, da unção, no louvor, nem na palavra. Como explica isso? Tem ministérios tão secos. Eu até perguntar aí, como é a sua igreja? A sua igreja é do fogo, da unção? A sua igreja está precisando do fogo, da unção? Compartilhe esse programa, porque o apóstolo vai transferir, vai impartir. Muita gente que recebeu, escuta o que ele falou aí no começo. Pessoas assistindo o programa antes de ele orar e já estava recebendo. E eu creio que tem pessoas que já estão recebendo aí, só ele falar da unção. Mas como você explica isso, apóstolo? Por quê? Apóstolo, uma coisa que eu sempre falo para os membros da nossa igreja: eu não aceito na nossa igreja. Esse é algo do apóstolo, né? Eu não aceito nenhum enfermo chegar lá e sair enfermo. Tem que sair curado. Eu não aceito ninguém chegar lá precisando de libertação e não sair liberto. Porque eu não aceito, não é questão de ser melhor, mas é questão que o evangelho tá aí. O próprio João Batista vai perguntar: como iremos saber se você é o Cristo enviado? Ele diz:
os cegos verão, os enfermos serão curados, as pessoas serão libertas. Então, o reino dos céus, ele é anunciado para nós através dos sinais. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, pastores, para vocês que estão assistindo este podcast. Você quer ir para o reino dos céus? Eu também quero ir para o reino dos céus. Mas eu não quero só ir para o reino dos céus. Eu quero viver o reino dos céus aqui na terra. Jesus vai falar, o reino dos céus já está entre vós. Então, o reino dos céus, você não tem que esperar ir para o reino dos céus. Vive ele aqui na terra. E o reino dos céus é assim, apóstolo. É sinais, é milagres, é cura. Então, eu não aceito. Mas, andando em muitas igrejas que eu ministro, eu já fui em igrejas que os pastores se manifestou em cima do altar. Manifestou? Os pastores presidentes se manifestaram. Não vou falar o nome, né? As coisas. Mas os pastores se manifestou em cima do altar. Pode isso? Pode. Pode. Por quê? Aí nós vamos entrar numa base que é um espírito que habita em muitas igrejas, que é o espírito de Jezabel. A doutrina de Jezabel. O que Jezabel ela fez? Ela perseguiu o profeta Elias. O profeta Elias viu fogo cair do céu, viu sinais, mas quando Jezabel fez uma ameaça, ele ficou com medo. Então, essa doutrina de Jezabel, que ela trava a unção e o profético na vida de muitos pastores. Então, tem muitos pastores que eu cuido que, para ele ser cheio da unção que eu carrego, ele teve que ser liberto primeiro. Por causa dessa doutrina de Jezabel. Esse espírito de Jezabel que trava o ministério apostólico e o ministério profético. Então, apóstolo, em muitas igrejas que eu caminhei, hoje não, mas graças a Deus, eu acho que isso é até um bom sinal. Os pastores se manifestavam. Os pastores presidentes. E hoje eu cuido deles, mas hoje estão libertos para a glória de Deus. E o ministério cresce, viu? O ministério cresce, apóstolo. Quando a pessoa sai da mão da teologia dos homens, da doutrina dos homens, da doutrina de Jezabel, cresce. Por quê? Porque você vai parar de carregar seu ministério na força do braço. E sabe por que a unção não se manifesta em muitas igrejas? Porque eles robotizam o culto. Já sabe que horas começa, já sabe que horas termina e já sabe até o que vai fazer. E aí você não deixa o Espírito Santo se mover na igreja. E a Bíblia vai falar que onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. Então as igrejas, isso aí nós chamamos de liturgia, que prepara a liturgia do culto. Tem igreja que já sabe que vai acontecer no outro domingo. Isso. Já está na liturgia. Louvor tal, palavra tal. Isso Isso daí é errado, na sua visão? Não é errado. Porque tem que ter ordem e decência. Mas eu entendo uma coisa. Que quando eu pego o microfone, não é mais o apóstolo. É o Espírito Santo. Um dia eu fui numa igreja, mais de 1.200 pessoas. Tinha ali umas 600 pessoas enfermas, apóstolo. O horário do culto acabou. O pastor acabou o culto. E eu perguntei, essas 600 pessoas vão enfermas embora para casa? Ele é que o culto teve que terminar na hora. Então, por isso que o Senhor não se manifesta. Porque eu entendo uma coisa, quem quer ir para casa, vai para casa. Mas quem quer ficar, fique. O Espírito Santo não é na hora que a gente quer, como um iFood, mas ele requer da gente uma renúncia. A gente tem que ficar ali e uma hora ele vai vir. Uma hora ele vai tocar. Mas ele precisa passar das horas humanas. É o tempo dele. Então eu até falo pros irmãos lá dia de quarta-feira na nossa igreja. A gente tem culto horário pra começar, mas pra terminar, não tem. Não tem. E eles gostam disso? Eles não acham ruim? Não teve crítica? Nada. Eu falo, pessoal, quem quer ir embora, pode ir embora. Mas quem quer ficar, fica. Ninguém vai embora. O povo tudo sedento, faminto, velho. Os beberrão da unção. É outra coisa ministrar pros famintos. Ah, outra coisa, apóstolo. Então, o problema da unção de manifestar e de não manifestar em muitas igrejas é isso, né? É ter o controle do homem. Ter a doutrina humana. O grande avivamento, para mim, o grande avivamento, quando vir, é um treinamento para os céus. Quando o grande avivamento vir sobre o Brasil e sobre as nações, não vai ser 2 horas de culto. Vai
ser dias, até meses de culto, de oração, de adoração. E lá no céu também vai ser isso. Vai ter tempo pra gente parar. Lá é 24 horas. Então, a gente precisa entrar nesse tempo de Deus. E apóstolo, é interessante que o pessoal fala da unção de cura, da unção de libertação, da unção profética, da unção isso e aquilo. Qual é a diferença? Vamos dizer, a unção de cura e de libertação é a mesma unção ou existe diferença? Tem uma diferença, né? Exemplo, eu até falo que a unção de libertação, dentro dela existe unções. Exemplo, por um tempo atrás se manifestou muitos demônios lá na nossa igreja. E eu não aceitava a unção de libertação na minha vida. Por que o apóstolo não aceitava a unção de libertação na minha vida? Porque eu já passava por lutas. Eu falei, se você quer colocar a unção de libertação na minha vida, agora vai aumentar. Ficar meio doidinho. E a gente fica até meio doidinho se a gente não vigiar. Porque é demônios, anjos, é arrebatamento, é experiências. Então tem uns que até fica meio doidinho. A gente tem que saber ter esse equilíbrio, né? E se manifestou muitos demônios lá na nossa igreja, com demônios que entrava na vida das pessoas pela contaminação da imposição de mãos. Então o Senhor falou assim para mim, filho, durante essa jornada, vou te colocar uma unção de libertação para você libertar essas pessoas. O que seria essa contaminação? Imposição de mãos errada. Então chegavam pessoas lá na nossa igreja, pastores, né, pessoas que já têm um ministério e já são usadas por Deus, que se manifestavam. E sempre falava, apóstolo, eu nunca acreditei que eu poderia me manifestar de demônios. E quando o demônio se manifestava, eu perguntava como entrou ali. E o demônio falava, eu entrei através da imposição de mãos. E aí que o Senhor falou, o Senhor me ensinou que existem muitas unções específicas de libertação. Tem gente que tem uma unção para quebrar principados, chegar em uma cidade e quebrar aquele principado. Exemplo, eu fui em Cuiabá, há meses não chovia. E quando eu coloquei o pé lá, o Senhor falou para mim, há um principado aqui. Um principado que não deixa essa cidade andar no apostólico e no profético. E eu orei com minha esposa e Deus foi e mudou a chuva. Então eu senti que um principado quebrou ali. Né? Então, tem homens que chegam em nações que o principado é quebrado. Bairros, cidades. Agora tem uns, meu apóstolo, que vão orar e alguns certos tipos de demônios vão se manifestar. Agora outros não. Então, por isso que a gente tem que viver debaixo desse relógio do Espírito Santo. Porque vai ter dias e meses, vai ter estações que o Senhor vai te usar em uma unção específica. Vai ter outras estações que Deus vai te usar em outras unções específicas. Então é muito importante a gente ter esse discernimento para saber que estação eu estou, que área Deus quer me usar, que unção está sobre mim nesta época, nesse ciclo, para poder se manifestar. Então existe a unção de cura, mas também existe a unções de curas. Tem muita gente que eu conheço que só é usado para orar pelos enfermos que são cegos, e os cegos enxergam. Mas se for um paralítico, a pessoa ora, o paralítico não levanta. Porque há uma unção de cura, mas para orar pelos cegos. Tem gente que vai ter já o dom de operação de maravilha, que vai ser usado em tudo. Mas, como eu falo lá na igreja, se colocar 100 paralíticos na sua frente e só um levantar, dá glória a Deus, pelo menos.